um homem de um homem, um ser humano de uma empresa, é alguém que sente que tem algo enorme a perder se não se comportar como homem de empresa. Ou seja, ele arrisca a pele dele. Mesmo que a internet falhar, o cara que é funcionário não arrisca, ele tá arriscando sim. Uhum. Porque ele tem muito a perder se ele largar aquela empresa ali. Sim. Ele até fala aqui também a teoria da empresa de Coase. Um funcionário é, por definição, mais valioso dentro de uma empresa do que fora dela. Isto é, ele é mais valioso como empregado do que para o mercado. Por exemplo, eu sou enfermeira. Eu, dentro de um hospital, como enfermeira, sou muito mais valiosa do que uma desempregada. Porque para o mercado isso não é lucrativo. Agora, eu, enquanto empregada, sou lucrativa. Então, outra simetria. Tudo bem, o empregado, ele arrisca a própria pele, beleza? A gente já falou disso, ele depende. Se você coloca o empregado, se dá muitos benefícios para ele, isso torna cada vez mais fiel a você. Outra simetria que a gente identifica. E uma terceira simetria. Apesar de tudo isso, o empregado ele é muito mais valoroso dentro da empresa do que fora, porque para o mercado, alguém desempregado não é lucrativo. Sim. E aí ele fala que, apesar do funcionário estar arriscando a própria pele, isso não anula que essa liberdade dele não é de graça. Então essa sensação de falsa estabilidade de ter um emprego todo estável, é falsa. Por quê? A vida de um cão domesticado pode parecer tranquila e confortável e segura, mas na ausência do dono, o cão não sobrevive, porque não tem quem dá comida para ele. Então, se a empresa quebrar e o patrão ir embora do país, alguma coisa acontecer, esse cara que está estável no emprego, que vendeu a liberdade dele, ele pode se ferrar, porque não tem de onde vir o subsídio dele para viver corretamente. Uhum. Viver mantendo sua família como ele manteria se tivesse um emprego, o dinheiro caindo na conta todo mês. Esse que você falou do cão tem uma história que ele fala na parte de liberdade nunca é de graça, onde é uma história que foi adaptada. Então eu vou contar aqui. O cão se gaba para o lobo de todas as engenhocas de conforto e luxo que ele desfruta, quase convencendo o lobo. Até que o lobo repara no pescoço esfolado do cão e questiona sobre a coleira e fica aterrorizado quando compreendeu o uso. Amarrado? Adeus, amigo, não te sigo. Então, essa falsa sensação de liberdade, no sentido, olha tudo que eu tenho na minha empresa, olha o salário que eu ganho, olha a casa que eu vivo, tudo graças ao meu emprego. Porém, Você tá amarrado. segunda a sexta, das 7 às 16 ou das 8 às 16, não sei qual que é o seu horário, e é isso. Você quer essa vida? Quero, mas existem essas regras. Então, existe uma assimetria aí. Se você quer ser muito livre, você perde algumas mordomias, mas se você quer algumas mordomias, você acaba se colocando em submissão ao mercado Sim. ou determinadas Aí empresas. ele mostra isso. Se você é o cara funcionário, você é um cão. Se você é um cara que é autônomo, que quer empreender, você é um lobo. Só que ele fala, o lobo ele é livre. Só que ele é livre na medida da última negociação de compra e venda dele, que é o Uhum. dinheiro que ele tem. Acabou o dinheiro, ele deixou de ser livre. Ele não é mais livre. Então, tem que dosar muito bem ali esse risco que você corre para empreender e o risco que você corre para ser funcionário. Sim, Existem pessoas que se enquadram em um, não se enquadram em outro e vice-versa, sim. né? Tanto é que nessa mesma parábola ele fala assim: o lobo fala, das suas refeições eu não sinto inveja. Amarrado, não, ele fugiu, porém ainda está correndo. Uhum. Enquanto o cachorro aceita a coleira, ele está tranquilo. O lobo não aceitou, mas ele está correndo até hoje. Então não Uhum. pode parar, senão Sim. acabou a comida para ele. E aí ele fala assim: arriscar a própria pele de. Não, desculpa. A liberdade nunca é de graça. Então, se você quer ser o lobo, você vai ter que correr. Mas se você quiser ser o cão, você também paga um preço. Vende seu tempo, sua vida. Exatamente. Aí ele parte para a aversão à perda, né? Que ele fala, o que uma pessoa tem não é importante. O que importa é o que você é e o que você tem medo de perder. É Exatamente. isso que valora uma pessoa. Não é, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho uma mansão, isso não tem nada a ver. Agora, o que você tem, o que você tem medo de... É isso que é o seu valor. Exatamente. Se você tem medo de perder esse carro, ali a gente identifica o seu valor. Exato. É no seu medo. Ele até fala: quanto mais a pessoa tem a perder, mais ela é frágil. Então a gente, Exatamente. nossa, essa pessoa tem tudo isso. Você acha que ela é poderosa? Olha pelo outro ponto, outra simetria que a gente não identifica. Na verdade, se ela tem tudo isso, ela tem ainda mais risco de perder tudo isso. Então, um empregado, teoricamente, tem menos riscos de perder o emprego do que o empresário tem de quebrar. Uhum. O empresário, se ele não está se atualizando o tempo todo, ele quebra de um dia para o outro. A gente viu, inclusive, isso acontecer com a FTX, né, lá, o cara do Bitcoin. Cara, Sim. ele perdeu tudo em menos de 24 horas.
Então, mas por quê? Ele tá arriscando a pele dele o tempo todo. Então, quanto Tudo mais não, você... perdeu muito, né? Sim, é. Quanto mais você... É que pra ele é tudo, né? Aham. Imagina. Mas enfim, quanto mais você tem a perder. Aí ele trata aqui. Aqui, não, rapidinho, Pode essa falar. parte eu achei legal. Ele falou assim, chegar ao mais alto escalão da vida só funciona sob algumas condições. Qualquer um pensaria que o diretor da CIA é a pessoa mais poderosa dos Estados Unidos. Mas descobriu-se que o respeitável David Petrus era mais vulnerável do que um motorista de caminhão. Esse cara é o diretor da CIA. O sujeito, olha isso aqui, o sujeito não pode nem sequer manter um relacionamento extraconjugal. Você pode colocar em risco a vida das pessoas, mas continua sendo um escravo. Então, quanto maior a sua responsabilidade, quanto maior o seu salário, maior a sua responsabilidade também. Sim, aí ele fala na questão de quanto mais você tem a perder, mais frágil você é. E eu pensei aqui, por exemplo, um policial na fronteira que decide investigar o PCC, por exemplo. Se ele tem uma família, ele é muito frágil, porque o vagabundo não tem escrúpulos. Tanto é que nesses filmes que a gente vê, eles não pegam o cara, né? Eles pegam a família. É, Você pegou a família, você pegou a maior fragilidade da pessoa. exato. Eles não têm um limiar de ética. Tipo, eu vou atacar você, não vou atacar sua família. Exato. Igual a gente tem, né? Se a gente tem uma pessoa que a gente não gosta, eu, por exemplo, não vou atacar a família da pessoa. Uhum. De certa forma, eu vou falar dele. Tipo, tem um político que eu não gosto, eu vou falar do político, não vou falar da família dele. E quer ver um exemplo muito, muito fácil também? Quando é que o humano, ele se torna o humano mais frágil de todos? Quando ele tem um filho. Uhum. Eu acho que não existe um momento mais frágil da nossa vida até que a gente tem um filho. Ali você se torna a pessoa mais frágil, porque é o que a gente fala muito. Faz comigo, não faz com meu filho. Cara, me destrói. Mas não fala do meu filho. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Sim. Porque aí a gente percebe que a nossa vida não vale nada. A vida do meu filho vale mais do que qualquer outra vida que exista neste planeta. E aí eu acho que realmente é isso. Quando a gente tem muito, no caso o filho, a gente se torna extremamente frágil. No sentido de qualquer coisa que acontecer com isso que eu venero, vai me destruir.